Olá pessoal, minha primeira série aí do ensino médio. Dando continuidade aqui, nós vamos entrar na Idade Média, no mundo medieval aí, a construção desse mundo europeu. Vamos lá, a Idade Média, ela é caracterizada e é computada do século V, tá, ao século XV depois de Cristo, tá? E ela ocorre aí no momento em que nós temos a queda do Império Romano, tá? O Império Romano do Oriente, a partir da invasão dos bárbaros, a tomada da cidade de Constantinopla, tá bom? É estudada aí a partir da relação dessas culturas, tá? Em confronto aí com o entorno da bacia aí do mar Mediterrâneo. Nós vamos caracterizar esse período aí como modo de produção feudal. Então vamos lá. Idade Média do século V ao século XV, tá? A partir da queda do Império Romano do Oriente, tá bom? E da tomada de Constantinopla pelos bárbaros. Feudalismo. O que seria esse modo de produção feudal? Conceito. Ele vai vigorar na Europa Ocidental durante esse período da Idade Média, do século V ao século XV, e vai se caracterizar pela relação de servidão, tá? É um sistema político, econômico e social, tá? Da Europa de século V ao século XV, caracterizado pela relação de servidão. Esse período, o feudalismo, ele é caracterizado aí pela alta e baixa Idade Média. A alta Idade Média, ela compreende os séculos de 5 até o século XI e no momento dessa crise aí, vai do século XI ao século XV. Bom, vamos entender primeiro quem foram esses bárbaros, tá? Quem foram essas civilizações que invadiram o Império Romano do Ocidente, tá? E do Oriente também, que ocasionou na queda deste império e na emergência desse modo de produção do feudalismo aí. Para os romanos, os bárbaros são aqueles que não compreendem a cultura romana, que viviam às margens desse Império Romano e que não falam nem o grego e nem o latim, tá? Esses são os bárbaros para os romanos. Dentre essas invasões bárbaras, nós temos alguns grupos. O tártaros mongóis, que compreende hunos, turcos, búlgaros e húngaros. Os eslavos, que são russos, poloneses, tchecos e sérvios. E os germanos, visigotos, ostrogotos, érulos, saxões, lombardos, vândalos e francos. Tá? Esses grupos aqui são grupos bárbaros, lembrando que para os romanos, bárbaros são todos aqueles que vivem à margem ou fora dos limites do império e que não falam nem o grego nem o latim. Vamos dar uma focada aqui nesses germanos. Então olha lá, gente. O feudalismo, ou modo de produção feudal, nasce a partir dessa fusão entre as culturas germanas, tá? Germânicas, que compreende aí todos aqueles grupos bárbaros, e a cultura romana. Cada cultura dessa vai deixar o seu legado. De que maneira? O principal elemento da cultura germânica desses bárbaros é o que a gente vai chamar de comitatus, a relação de sucerania e vassalagem, tá? Isso aqui compreende uma relação entre nobres e é uma herança, tá, dessa cultura germânica. No caso do elemento romano, nós vamos ter o chamado colonato, a relação de produção a partir da servidão. No momento em que o Império Romano está em crise, é um momento em que falta-se mão de obra, porque a Idade Média, quando ela vai ali, quando nós vamos ter as invasões bárbaras, quando Roma deixa de empreender essas grandes conquistas e essas guerras, ele deixa de ganhar escravos, porque esses escravos eram adquiridos a partir de guerras ou escravos por dívidas,
tá? E quando Roma entra num período de paz, onde ela não empreende mais guerras, ela acaba não tendo a mão de obra, ela se torna escassa e diminui os seus lucros. O colonato, ele nada mais é do que você doar um pedaço de terra a esses ex-escravos e torná-los colonos, para que eles possam produzir. Isso aí é uma herança, é um elemento romano, tá? Que vai perdurar aí durante esse sistema, esse modo de produção feudal. Contribuição dos povos germânicos, aquilo que a gente falou, comitatus, a relação de sucerania e vassalagem. O que seria isso? É uma relação de dependência entre nobres, tá? Aquele nobre ali, o vassalo, que teoricamente pode estar falido, ele pede auxílio, ele pede terra ao sucerano. Em troca dessa terra, ele acaba devendo fidelidade a este sucerano. E na tradição romana, a gente tem o colonato, que é tornar esses ex-escravos colonos para que eles pudessem produzir e gerar renda. Lembrando que o feudalismo, ele é marcado pela posse de terras. No feudalismo, quanto mais terras você tiver, mais poderoso você se tornava. Então, o que a gente não pode esquecer aqui, tá? É que juntando a cultura romana e germânica, nós temos aí o que a gente vai dar origem a esse sistema feudalismo, a esse modo de produção. O colonato romano, tá? É a troca de terras aí por uma produção, e o comitatus, a relação de sucerania e vassalagem, empreende na proteção e na fidelidade que este servo deveria prestar ao seu senhor. Nós vamos ter alguns reinos romanos germânicos aqui, consideráveis frágeis e efêmeros, passageiros. Vamos ter o reino dos suevos, visigotos, os burgúndios, os ostrogodos, vândalos e francos. A gente vai focar um pouquinho nesse reino franco, tá? Pode ir. Ó, aqui nós tínhamos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, tá? Quando os bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente, a gente tem a formação aqui desses reinos bárbaros que nós vimos aqui anteriormente, tá? O Reino Franco, especificamente, ele está aqui nessa região rosa. E quando é que inaugura o feudalismo? Quando os bárbaros tomam o Império Romano do Oriente também. Então vamos lá. Em 772, com apenas 30 anos, Carlos toma o governo de todo o Reino Franco, tá? É o apogeu do feudalismo aqui. Lembrando que no feudalismo nós temos a figura de um rei, porém, o poder ele é descentralizado na figura do senhor feudal. Nós vamos ter unidades produtivas conhecidas como feudos, que são independentes umas das outras, tá bom? Então, olha lá, como é que funciona a economia dentro desse modo de produção feudal? Eu tenho uma economia que ela é basicamente agrária e rural, tá? Autossuficiente. Em que sentido? Em que um feudo ele não precisa do outro, tá? São unidades produtivas, tá? São pequenas propriedades feudais ou senhoriais. Nós vamos ter um baixo nível técnico de produção, tá? A gente não vai ter aquela tecnologia que a gente conhece hoje para trabalhar essa terra. O nível ele é bem baixo mesmo. E nós vamos ter aí um sistema trienal de rotação de cultura, de preservação aí do solo. O que são feudos? São unidades de produção agrícolas, amonetárias e autossuficientes. Quando eu falo amonetária, é porque não existe aqui, durante o feudalismo, uma relação de comércio, tá? É mais uma relação de dependência. Em que sentido? É doado ao servo um pedaço de terra para que ele possa produzir,
E como forma de pagamento pela utilização da terra, ele acaba doando parte daquilo que ele produz ao seu senhor feudal como pagamento do uso da terra. E uma série de tributos que também são pagos por essa utilização da terra, tá bom? Então vamos lá, isso aqui também compreende imagens do que seria o feudo, dessas unidades produtivas. Ó, lembrando que nós vamos ter uma divisão dessas terras que vai ficar clara nos slides a seguir.